Tudo que você precisa saber, pelo menos até o momento, sobre o concurso dos Correios, tá? Que talvez seja aí, ao lado do CNU, do TSE e da Caixa Econômica até, o grande concurso de 2024, né? Porque, pelo menos pelo que a gente tem de tempo ainda, vai ser a grande oportunidade que a gente vai ter aí pela frente até o finalzinho desse ano. E esse concurso dos Correios está tendo bastante informação, bastante coisa acontecendo. Nos últimos dias, a movimentação do concurso aí, com inclusive a publicação do contrato finalmente com a banca, aconteceu, acordo coletivo assinado, muita informação interessante para a gente conversar. Eu sou o professor Dalmo Azevedo, aliás, já comecei bem, nem me apresentei para quem não me conhece ainda, mas para você que me conhece, eu continuo sendo o professor Dalmo Azevedo, nada muda, só o cenário, né? Mas tudo bem. Vamos trabalhar? Vamos embora? Seguinte, vamos para a tela. Correios 2024, tudo que você precisa saber, pelo menos até agora, né? Porque daqui a pouco sai notícia nova e, obviamente, eu vou te atualizar, eu vou acompanhar você cada vez mais. É o seguinte, galera. Primeira coisa para a gente conversar, obviamente, é a questão de cronograma, tá? E quando você fala em cronograma desse concurso, você tem meio que uma necessidade de comparar o cronograma previsto inicialmente com a realidade que a gente está vivendo agora. Porque, claro, quando você fala em cronograma, você fala mais ou menos em expectativa, né? O cronograma é uma projeção de datas, não que se necessariamente vai ser cumprida, mas é uma projeção que serve ali como uma indicação muito boa. Inclusive, toda vez que alguém me pergunta, professor, você acha que ainda dá tempo de começar a estudar? Dá para começar do zero? Não dá. O cronograma me responde. Eu sempre utilizo o cronograma de previsão aí, né, que normalmente sai no projeto básico ou é publicado e anunciado, né, pelas instituições. Através do cronograma eu consigo dar uma resposta eficiente, porque você sabe, eu não sou daquele cara que fala, sim, dá tempo, semana que vem é a prova, que se dane, já passou a inscrição, não tem problema, você consegue fazer. Eu não sou esse tipo de gente. Comigo a sinceridade prevalece, sempre. Honestidade é o meu segundo não, deve ser meu 18º nome, mas tá ali no meio, né, do meu nome também. A ideia é a seguinte: em 2023, finalzinho de 2023, também conhecido por alguns como ano passado, em dezembro, foi publicado o seguinte cronograma. Comissão organizadora seria ali divulgada no dia 6/5, aí teria o processo licitatório no dia 14 de junho, blá blá blá, com a publicação do edital prevista para 22 de outubro, tá? E provas no dia 21 de dezembro, ou seja, você iria passar quase o Natal com os Correios. O problema é que esse cronograma ele mostra duas coisas para a gente. Uma projeção que pode não ser lá muito completa, apesar que a contratação da banca estava aqui prevista para 12/9 e realmente nós tivemos a publicação, contratação de banca agora, recentemente, em setembro de 2024. Então, mostra, por um lado, que eles têm uma projeção que está até certo ponto funcionando, mas é uma projeção bem, né, aberta. Mas uma informação que a gente pode extrair daqui importante é a de previsão de tempo mínimo entre edital e prova de 2 meses, que nada mais é do que uma projeção natural estabelecida como mínimo legal, inclusive, tá? Só que, se você estiver pensando assim, então dá, pô, beleza, cara, edital vai ser publicado só mês que vem, por que está todo mundo falando que o edital pode sair a qualquer momento? É aí que entra o cronograma inicial em comparação com o cronograma atual. No dia 19 de setembro, desculpa, no dia 13 de setembro, ele foi publicado no dia 17. Eu falei 19 que veio o 9 na cabeça, né? Eu tô ficando velho, gente, tá? Velhice bate, faz parte. No dia 13 de setembro, foi assinado um acordo coletivo de trabalho entre representantes dos Correios, obviamente, e a própria entidade Correios. Representante dos Correios ou do Correios, né, que é uma entidade só, e representante dos trabalhadores dos Correios, ou do Correios, ou da instituição Correios. Você entendeu, né? E nesse acordo coletivo de trabalho, tem uma cláusula que é muito importante, a cláusula 68, que vai falar sobre o concurso, traz aqui a necessidade ali que o concurso tem de, obviamente, fazer o apontamento de destinação de vagas para grupos específicos, a ideia de igualdade, blá, blá, blá. Porém, o parágrafo 3º é o destaque. Os Correios, e aí são eles que falam hoje, não sou eu, garantirão que as contratações do concurso público para a área operacional serão iniciadas até dezembro de 2024. Isso aqui muda o jogo completamente. Porque, olha só,
Se nós fizermos realmente a prova no dia 21 de dezembro, como estava previsto inicialmente, não tem como contratar em dezembro, porque você tem, depois da prova, o período de recurso, você tem a resposta dos recursos e você tem a publicação do resultado definitivo para depois partir para a nomeação. E isso não se resolve em 2 dias. Você não vai fazer isso em pouco tempo. Então, não. É impossível fazer o concurso em 21 de dezembro, como estava previsto, e cumprir esse compromisso firmado no ACT 2024-2025, aqui mostrado para você. Então, não tem como esse cronograma ser respeitado. E se você levar em consideração que, poxa, olha só, eu quero começar a contratação em dezembro, então eu preciso fazer a prova em novembro. Se você levar em consideração 2 meses de distância entre edital e provas, aí está a justificativa do porquê. Está todo mundo batendo na tecla que o edital pode ser publicado a qualquer momento e com razão. Tá? Por quê? Se o edital sai em setembro, ou seja, agora, né, eu estou gravando essa aula hoje, dia 27 de setembro. Tem que sair nos próximos dias, nas próximas horas, você dá mole? Pode ser que eu esteja gravando esse vídeo aqui e saia o edital no meio do caminho, imagina? Aí eu lanço o vídeo para você comentando o edital na sequência, não tem problema nenhum. Mas tem que sair em setembro para a prova ser em novembro e ter tempo suficiente para dezembro já ter feito todos os atos complementares, homologado o concurso e aí sim realizar a nomeação daqueles aprovados. Então, olha só, não dá para a gente pensar num edital sendo publicado no final de outubro. Torna inviável o cumprimento do compromisso no ACT, no ACT, no Acordo Coletivo de Trabalho. Tudo bem que a gente está falando de Brasil, não significa muita coisa não cumprir um compromisso, mas um tipo de compromisso firmado em acordo, né, trabalhista, ele é muito mais sério do que, sei lá, um compromisso em debate eleitoral. Né? Então, obviamente, aqui, quando é firmado um compromisso desse tipo, a coisa fica muito mais séria do que deveria e eles precisam cumprir. Logo, eu estou querendo dizer para você o seguinte, sim, o edital tem que sair agora, final de setembro, até mesmo começo de outubro, talvez ali nos primeiros 5, 7 dias de outubro, não seja nada tão problemático. Põe a prova ali para a primeira quinzena de novembro, né? Novembro impossível, 2 meses. Primeira quinzena de dezembro e tenta iniciar as contratações para o finalzinho de dezembro. Então a gente vai passar ano novo lendo lista de nomeados. Não tem problema, eu também não ficaria triste. Né? Porque início de contratação significa nomeação. Tá? Significa a realização de atos que vão movimentar. Então eu posso nomear final de dezembro e você tomar posse lá em janeiro. Não tem problema nenhum. Ele não está dizendo que eu preciso ter contratos assinados em dezembro. Ele está dizendo início da contratação. Então, início do processo de contratação. Ah, mas eu não posso entender início de contratação como a própria realização do concurso? Não, porque o concurso é etapa de contratação, mas não é ligado à contratação diretamente. Ou melhor, não é contratação. Tá? Ele é um processo de seleção que vai gerar a contratação. Por isso, a contratação tem que iniciar de alguma forma e a publicação da classificação final já é meio que um momento em que você homologa o concurso, né? E já dá o primeiro passo para poder publicar ali a nomeação, tá? Claro que a gente não vai entender a classificação final como um ato de contratação, tá? Eu preciso cometer atos que vão levar à contratação. A nomeação seria esse, tá? Então, não estou dizendo, e também seria até meio maluco falar isso, que eles já vão sair assinando com todo mundo e colocando o pessoal para trabalhar no dia 31 de dezembro. O que eu estou dizendo para você é que eles podem muito bem começar a nomeação em dezembro, marcando as posses ali para janeiro, lembrando que posse, né, são 30 dias ali, né, a gente está falando de um concurso federal, então não é nada muito problemático não, tá? Então, quanto a cronograma, era isso que eu queria conversar com você, explicar para você, porque o pessoal esquece às vezes de fazer isso, o porquê que a gente está com essa antecipação de datas. E esse ACT, assinado recentemente, no dia 13, publicado no dia 17, 16, sei lá, também não interessa, esse ACT fez meio que mudou ali a projeção inicial, tá? Outra informação importante são, obviamente, as informações, outra informação são, né? Eu não estou bem hoje não, tá, gente? Mas tudo bem, eu estou voltando, eu tô, né, já há muito tempo sem YouTube, muito sem gravar vídeo, nossa, eu perdi completamente o costume. Outras informações do concurso importantes, nós temos a banca IBFC,
Não é lá aquela grande banca que a gente esperava, mas convenhamos que as grandes bancas já estão ocupadas para o final do ano. Então, FGV, Sebrasp, essa galera Vunesp, eles têm concursos muito importantes já marcados, né? Então, pegaram uma banca ali, digamos, secundária, para não tratar tão mal assim o IBFC, mas tudo bem, temos uma banca aí razoável, tá? Não é uma banca super difícil, mas é uma banca que cria questões pelo menos minimamente aceitáveis, às vezes inclusive criando questões bem problemáticas, mas isso é Brasil, banca de concurso e problema basicamente andam lado a lado. Cargos que serão oferecidos, nós temos ali pelo projeto básico a previsão de cargos para nível médio e nível superior, destaque no nível médio, cargos de carteiro, que costumam concentrar grande parte das inscrições, tá? Nos concursos de Correio. Você sabe que eu trabalho há 22 anos com concurso público, obviamente eu passei por alguns concursos de Correios, já que o último foi em 2011, mas quando tinha bastante, eu frequentei ali essa vida, faz parte. Fazer o quê? Né? Então, 13 anos já sem concurso, né? E atendente comercial, que é um concurso muito interessante, é um cargo muito interessante, que normalmente a galera acaba esquecendo também do operador de triagem, tá? Então, o atendente comercial, que é o atendente inicial, e o operador de triagem, que faz a parte administrativa, né, distribuição e tal, são cargos que chamam muito a atenção da galera que não tem interesse em realizar o concurso para carteiro, tá? Então, normalmente o nível médio ele chama pelo carteiro, mas atendente comercial e operador de triagem são aqueles que chamam mais a atenção. Fica por você. Tá? Claro que quando o edital sair vai ter ali as atribuições do cargo, você não precisa esperar o edital sair, você pode procurar o edital de 2011 nesse ponto, que mostra as atribuições do cargo, que isso não vai mudar tanto, tá? Então essa composição agente de correio, analista de correios, fora a estrutura de nomes, não mudou nada em relação às atribuições, então você pode usar como base sim, para ter uma ideia dos cargos. E nós também teremos cargos específicos nível superior, que aí é advogado, contador, arquiteto, engenheiro e por aí vai. Vamos ver o que eles vão oferecer. Em relação à remuneração, já considerando a projeção do projeto básico de aumentos, tá? Nós temos uma remuneração inicial para nível médio, a mais baixa é de R$ 2.429, eu estou falando da mais baixa, então o inicial mínimo vai ser de R$ 2.400, sem contar os benefícios, tá? Eu estou falando aqui da remuneração básica, digamos assim. Seria o vencimento, basicamente, né? Mas, como a gente tem o termo remuneração como padrão, vamos embora. Podendo chegar até R$ 11.934,73 no cargo maior. Então, o menor que você recebe aqui, o menos que você recebe, e o máximo que você pode receber no nível médio. Olha que progressão de carreira interessante, né? Enquanto no nível superior, um mínimo de 6.800, chegando a até R$ 26.000. Então vale muito a pena. Galera que foca em concursos de nível superior, que eu particularmente adoro, observe bem a oportunidade, que será interessante, né? Nós vamos ter aí 3.468 vagas projetadas, apesar de que, em uma nota técnica, ficou claro que os Correios têm por volta de 7.000 cargos vagos, então necessidade próxima a 7.000 contratações, tá? Então você vê que isso aqui são vagas, obviamente, diretas, né? Então, você entrar ali na lista de classificados é muito bom, porque pode ser que as nomeações dobrem, se você for levar em consideração realidade e necessidade. Claro que depende da aprovação orçamentária e tudo mais. E temos aqui um quadrinho com a distribuição de vagas, aquele típico quadrinho com a tabela básica do PowerPoint. Não espere muito do seu professor, por favor. Tá? Então, em relação às regiões, nível médio e nível superior, tudo dividido, você percebe uma, obviamente, grande quantidade de vagas para nível médio, mas número muito interessante de vagas para nível superior, tá? Mesmo no Sul, que são apenas 28 vagas, vamos levar em consideração que nível superior não é realmente uma área que oferece uma grande quantidade, ao mesmo tempo que também não é uma área que oferece uma grande concorrência. Nunca se esqueça disso, tá? Sobre as provas, nós teremos a prova para nível superior no turno da manhã e a prova para nível médio no turno da tarde, o que significa que sim, você pode se inscrever para as duas provas. Você pode disputar os dois cargos, ou melhor, 2 cargos, né? Você vai escolher o seu cargo de nível superior e vai escolher o cargo de interesse no nível médio. Tá claro que não tem como fazer 2 cargos em cada nível, pelo amor de Deus, mas você pode fazer, lembrando que são provas bem puxadas, tá? Principalmente de nível superior.
tá? Em relação até a tempo, vai ter prova discursiva para o nível superior, então pensa bem. Eu sei que é uma baita de uma oportunidade, eu sei que é muito legal fazer vídeo falando, olha, faz as duas provas, blá, mas eu estou sendo sincero, pensa bem no cansaço físico, no cansaço psicológico. Se o teu foco a nível médio e nível superior é uma possibilidade, pensa bem se vale a pena fazer as duas, se cansar muito na prova de nível superior para prejudicar o teu resultado na prova de nível médio. Tá? Não, Dalma, eu já faço concurso há mais tempo, eu tenho experiência, vou para as duas. Tamo junto. Porque, óbvio, a experiência vai te ajudar muito a fazer duas provas no mesmo dia. Tá? Pô, sou novato, tô começando agora, começando do zero. Pensa em uma prova só. A prova objetiva, para todos os cargos, seja de nível médio ou superior, vai ter 40 itens de conhecimentos básicos, que a gente não sabe ainda essa divisão de conteúdo programático, tá? Mas vamos conversar já já sobre isso. 30 itens de conhecimentos complementares e 50 para específicos, tá? Claro que para específicos, principalmente nível superior, fica muito mais claro, né? Que aí vai de acordo com o cargo que você optar. E nós teremos prova discursiva, que vai ser uma redação de até 30 linhas, tá no projeto básico. Cuidado, pelo amor de Deus, tá? Porque muita gente se arrebentou na prova recente aí do CNU. CNU, não, acho que foi o TJ de São Paulo, eu não lembro agora. Teve uma prova recente, acho que foi CNU mesmo, que a galera esqueceu de ler do enunciado o número de linhas que era para fazer e foi, porque eu estudei que era para ser no mínimo 30. Cara, vai pelo enunciado, pelo amor de Deus. Então não é porque o projeto básico fala de até 30 linhas que você vai seguir com até 30 linhas e vai fazer 5. Presta atenção no enunciado para ver o mínimo, ver o edital também que vai te mostrar isso. Nem o enunciado, o próprio edital já vai te deixar muito claro essa informação. Tá? Então, por favor, cuidado. Prova discursiva, redação, que vai ser só para os cargos de nível médio. Interessante que a redação vai estar ali nos conhecimentos básicos, tá? Não vai ser conhecimento específico. Então, não vai ser um problema, um caso para ser resolvido, vai do conhecimento básico. Bom, depende como a banca vai querer fazer essa estrutura, né? Eu sei que você está se perguntando, tá, Dalma, e conteúdo programático? Tem nada que você possa falar para ver se ajuda a gente? O último concurso foi em 2011. E talvez você ache isso meio, tá, 13 anos, grande porcaria. De 13 anos para cá, concurso público mudou muito. O concurso dos Correios tinha um padrão que estava mantido durante muito tempo. Eu não posso garantir que esse padrão será mantido agora em 2024. Por quê? Porque o concurso público mudou muito. Quando eu comecei a dar aula, 22 aninhos atrás, vai para 23 agora no final de 2024, na verdade. Quando eu comecei a dar aula, concurso público era muito mais leve, muito mais fácil. As questões eram muito mais simples do que são hoje em dia. O concurso público era uma baita oportunidade? Sempre foi. Mas não quer dizer que o concurso público ele era super, hiper, ultra disputado do jeito que é hoje. Eu digo até em relação ao conhecimento exigido. Tá? Por que eu estou falando isso tudo? Só para te dizer, olha, não vem achando que o IBFC vai copiar e colar o último edital. Pode acontecer? Óbvio que pode. Mas não fica considerando isso como uma garantia, não, tá? Agora, a gente precisa começar de algum lugar. Você não pode ficar esperando, por mais que o edital possa sair daqui a meia hora, você também não pode ficar esperando o edital sair para começar a estudar se você não começou ainda. Então, entenda o seguinte, a estrutura de todas as provas de 2011 teve português, matemática, não é raciocínio lógico, é matemática mesmo, tá? E informática. Beleza? Alguns cargos de nível médio, como por exemplo ali o atendente comercial, também cobraram código de ética, dando ênfase na ética dos Correios, no código de ética da entidade pública. Tá? Então, cobrou ética, dando ênfase no código de ética, e cobrou também defesa do consumidor. Tá? Normalmente, esses cargos que são mais atendente comercial, esses cargos que são mais administrativos de representação, eles costumam cobrar código de defesa do consumidor. Só para constar, tá? Isso foi numa época que cobrar CDC em concurso público, principalmente Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, concursos de atendimento, cargos para a Receita Federal, alguns era padrão. Isso mudou nos últimos anos, tá? Não estou dizendo que não cobra mais, antes que alguém escreva aí, mas eu vi uma prova que não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que isso não é mais o padrão. Porque a gente tem momentos, você já reparou isso? Você que está há mais tempo, oscila. A informática pra cacete, já parou de cair. Cai, sei lá, raciocínio lógico pra cacete. Então tem disciplina que entra em moda. A modinha agora é cobrar a defesa do consumidor. Todo mundo estava cobrando defesa do consumidor para qualquer porra.
Até mesmo, sei lá, vou fazer a prova para operador de celular. E estava lá, Código de Defesa do Consumidor. Claro que existe uma possibilidade muito grande de cair, porque está falando de um atendimento ao público, né? Inclusive, pode ser que caia a disciplina atendimento, né? Que é muito comum em prova bancária. Nada impede que o IBFC venha a puxar um pouco dessa ideia. Tá? Então, a gente não tem uma estrutura que possa dizer, olha, vai cair isso. Só que existem aqueles pontos que a gente espera. Pô, língua portuguesa, pelo amor de Deus, né? Por mais que você fale, não vou estudar não, porque sabe, vai que não cai. Mesmo que não cair, tem redação para nível superior. Então, se tem redação nível superior, pelo menos o conhecimento mínimo de português você tem que ter. Não, mas não vai cair português nem redação para nível médio. Tá, mas você precisa saber interpretar um enunciado. Então, estuda um pouquinho de português que não mata ninguém. Mas, pô, vamos lá, né? Não ter português no concurso é uma das coisas mais impossíveis do mundo. Mas CNU não teve. CNU foi outra história. CNU foi uma experiência, convenhamos, né? Que ainda não mostrou o resultado, que a gente está esperando ainda muita coisa acontecer, desdobramentos do concurso, né? Então não quer dizer que vai virar padrão, não, tá? Não é paradigma, calma. O que você precisa entender é que é melhor você pecar por excesso do que você deixar de fazer alguma coisa e ter que correr depois, né, atrás ali do tempo perdido, como diria o cara do Legião Urbana lá que eu esqueci, o Renato Russo, desculpa. Fãs do Renato Russo, perdão, porque realmente minha cabeça veio Cazuza na cabeça, desculpa. Tá? Então, entendeu a lógica? Eu prefiro que você peque pelo excesso do que você seja extremamente cauteloso ou cautelosa e não tenha tempo para buscar eventuais disciplinas loucas que apareçam. Gente, nada impede o IBFC pegar, sei lá, carteiro e colocar administração. A gente já viu loucura pra cacete em concurso público. Não vem também com. Não, mas a banca vai seguir exatamente a função. E pessoal que for fazer carteiro, não se esqueçam, tá? Costuma-se cobrar exame físico, beleza? TAF, teste de aptidão física, corrida, tal. Então, né, não se esqueçam também que existe a necessidade de você não estar no shape da algo. Você precisa estar num shape de qualidade. Beleza? Qualidade para aguentar pelo menos correr, né? Eu não estou em ótima condição, mas eu aguento correr pelo menos uns 100 metros sem desmaiar. Beleza, meu povo? Então é isso. Voltarei com notícias fresquinhas assim que sair o edital, que não vai demorar muito. E você sabe, com a minha análise de edital, que é uma análise muito mais detalhada, aprofundada, que a gente conversa mais, que a gente troca mais ideia. Espero que você tenha gostado. Tamo junto. Sim, é padrão do meu canal fazer vídeos longos e com um monte de comentários necessários. Se você não gostou, desculpa. Beijo no seu coração. Se você gostou, não esquece de dar aquele clique aí no like, dar aquela moralzinha, compartilha com o povo que você conhece, que você sabe que merece uma oportunidade de fazer um baita de um concurso. E não esquece de se inscrever no canal se você não tiver inscrito ou inscrito ainda. Ativa a notificação, blá, 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 blá. Tu já sabe qual é o padrão, né? Tamo junto. A gente se vê, então, numa próxima oportunidade.